primeiro lugar, quero agradecer ao Luciano pelo convite que ele fez para participar dessa oficina. Eu acho que são momentos muito interessantes, né, do departamento, abrir oficina, em que as pessoas possam vir, né, pessoas até de fora da USP, de outras unidades também, possam conhecer melhor o jornalismo, né? Porque quando a gente fala no papel do jornalismo, a gente precisa entender que é muito mais necessário a gente educar as pessoas ou ensinar as pessoas como elas podem ler a mídia, né? Muitas vezes a gente fala que a questão da mídia, que ela distorce a verdade, faz uma série de coisas, e a gente esquece que quem vai ler a mídia é que seria o elemento mais importante, né? Na verdade, deveríamos ficar preocupados se existisse uma mídia que fala a verdade, né? Porque aí a gente teria um processo de manipulação, como muitas vezes o jornalismo ele quer se fazer entender, né? Então, a maioria das emissoras de TV, a maioria dos jornais sempre trabalham com o conceito de objetividade, de verdade, de imparcialidade, né? E esses elementos é que são preocupantes, porque nunca você vai ter alguém que seja imparcial, né? Ou alguém ou um grupo que possam ser imparciais, que possam trabalhar com objetividade e com verdade. Tá? E acho que a preocupação de nós, enquanto educadores da área de comunicação, é possibilitar que as pessoas elas possam fazer leituras da mídia. Né? Então, assim, quando a gente tiver pessoas que leem a mídia, que leem o mundo, aí a gente está no caminho certo. Eu sou professor aqui da ECA, atualmente eu estou no Departamento de Comunicações e Artes, CCA. A partir do segundo semestre eu vou me transferir para o CJE, mas eu dei aula na Unesp de 1995 até 2009, em jornalismo, dando aula para graduação. Dei aula na Unesp e também na pós-graduação. Lá na Unesp eu fui diretor também da Rádio Unesp, e em 2009 aí eu fiz concurso aqui e vim para cá. Né? O meu departamento, que eu ainda estou lotado, é o CCA, que é o Departamento de Comunicações e Artes. O CCA ele tem um curso de Educomunicação, e de 2009 até agora eu fiz uma interseção entre jornalismo e a área de Educomunicação. A Educomunicação é justamente isso, possibilitar que as pessoas elas possam ter uma reflexão maior sobre a mídia, utilizar a mídia em outros aspectos. E aí, quando o Luciano Malu ele me chamou para poder dar essa oficina, eu achei bastante interessante, estou fazendo com muito prazer, e ele pediu que eu falasse a respeito de pauta e a construção da entrevista. Na Rádio USP, eu tenho um programa chamado Diversidade em Ciência. É um programa de entrevista na área de divulgação científica, de jornalismo científico. E quando eu propus esse programa, eu queria fazer algo diferente, com outro recorte. Na Rádio Unesp, eu fiquei 11 anos fazendo programas de divulgação científica lá. Então, eu pegava, de uma maneira geral, tudo aquilo que poderia ser numa abordagem de divulgação científica. Então, eu pegava a pesquisa, levava o pesquisador até o rádio, e fazia com que ele falasse da pesquisa de forma que as pessoas pudessem entender melhor a pesquisa, que a pesquisa pudesse estar dentro do cotidiano. Então, eram praticamente todas as áreas do conhecimento. Foram 2 programas, o Ciência em Debate, que ficou no ar de 1995 até 1999. Aí, depois de 2001 até 2008, ficou o Unesp em Ciência, sempre com esse tipo de enfoque. E quando eu vim aqui para a USP, eu queria continuar trabalhando em divulgação científica, mas eu percebia que a questão da diversidade é uma temática que já vem desde o final dos anos 80, né? Vai pegar toda a década de 90, muitas pesquisas falando sobre diversidade, e eu percebi que estava tendo uma lacuna nesse sentido, né? Primeiro que a imprensa ela trabalha muito ciência num conceito de exatas e de humanas, apesar dessa divisão exatas, humanas e biológicas, exatas e biológicas, né? Apesar desses conceitos já estarem começando a ficar meio ultrapassados, né? A ciência é mais elástica do que isso, mas ainda a imprensa ela acha que ciência está em ciência, em exatas e biológicas,
né? E que as humanas, eu nem sei como elas pensam as humanas. E aí eu comecei a levantar as pesquisas que falavam sobre diversidades. Diversidades étnicas, diversidades sociais, diversidades sexuais, gênero, e comecei a trabalhar nesse sentido e levantar as pesquisas. E falei, vou trabalhar a divulgação científica com esse enfoque, né? E até achei que o programa, eu falei, olha, com 6 meses, eu acho que o programa ele vai esgotar, as pesquisas vão começar a se repetir. E, de repente, eu percebi que não. O programa ele já está, este mês agora, 1º de junho, completou 2 anos, né, o Diversidade em Ciência. O volume de pesquisas assim, é impressionante. A gente trabalha muito com gaveta, né? Então tem programa que já está gravado, nós temos um programa garantido até setembro, já gravado, já pronto para ir para o ar. E o volume de pesquisas é muito imenso também. Então, isso daí é porque a universidade, ela, na verdade, a contemporaneidade, ela está presente na questão da diversidade. E a diversidade, como um campo científico, ela está presente na área das ciências da diversidade. Mas o que eu vou trabalhar, apresentar aqui para vocês, seria pensando como o jornalismo ele trabalha com a pauta. E eu acho que isso vale para a mídia impressa, para a mídia digital, para a mídia... Isso é, se a gente ainda pode fazer essas separações, né? Porque está tudo bastante convergente. Então, quando eu estiver falando aqui, eu estou, na verdade, falando dos jornalismos, né? E a aplicabilidade que ele pode ter no rádio, pode ter também dentro do impresso. Eu trabalhei também no impresso, né? Trabalhei no Jornal da Tarde, no estado de São Paulo. Eu comecei a minha carreira dentro do impresso. Eu acho que é bastante importante o jornalismo impresso. Ele possibilita você ter um enfoque muito grande, mas eu acredito que o principal do jornalismo é a construção da pauta. E a pauta ela exige aí também que você construa repertórios. As minhas pesquisas, elas sempre trabalharam muito a questão da diversidade, né? Então, essa primeira aqui foi a tese de livre docência, que foi em 2011, em 2001 foi o doutorado, em 1993 o mestrado. E sempre trabalhando dentro do enfoque da questão da diversidade. Mas, assim, a pesquisa, na verdade, apesar dela estar trabalhando questões, por exemplo, étnicas, né, ela estava mais preocupada de saber como o jornalismo ele se processa na cobertura de fenômenos. E o recorte aí seriam os fenômenos étnicos. Aqui eu até trouxe algumas aberturas do Diversidade em Ciência, mas eu testei aqui, ele não abriu, era possibilitando que vocês vissem o formato do programa, a proposta que ele tem. Mas, assim, para quem tiver interesse, o programa passa toda segunda-feira a 1h da tarde, tem 1 hora de duração, programa de entrevista, e ele é representado no sábado, às 2h da tarde. E quando se pensou em fazer um programa jornalístico com esse enfoque, era principalmente fazendo com que o ouvinte ele pudesse trazer essas questões para dentro do seu cotidiano. Então, quando se fala numa pesquisa, muitas vezes, a primeira coisa é o pesquisador ele abstrair aquela pesquisa do contexto social. Tá? Só que tem que uma pesquisa, mesmo ela sendo uma pesquisa básica, trabalhando a ciência pura, ou a ciência que é dita mais pesada, né? Se ela não tiver algum suporte dentro do cotidiano, ela se perde. Quer dizer, mesmo eu falando do buraco negro do universo, mesmo eu falando de física quântica, enquanto jornalista, eu tenho que fazer essa ponte entre esse cientista e entre o público que está assistindo ali. E o desafio do jornalista é justamente fazer com que tudo possa ser compreendido. Então, eu sempre parto do princípio que a dona de casa, de formação ali primária, se for esse caso, ela tem o direito de entender o que é uma física quântica. E o papel do jornalista é justamente ele fazer isso daí. Muitas vezes o jornalista ele acaba caindo muito dentro do senso comum. Eu acho que devem ter jornalistas, estudantes de jornalistas, então não me levem a mal, eu também sou jornalista, mas eu acho que dentro do jornalismo existe uma certa preguiça, uma zona de conforto, né? Então, assim, você sempre fica dentro daquela zona de conforto, você saiu dali, você faz voltar de novo para a zona de conforto.
E o jornalista, eu acho que ele não pode pensar dessa forma, né? O jornalista, ele tem que entender que ele tem grandes desafios, ele tem que entender que ele é um narrador da contemporaneidade, né? E como narrador, ele tem que contar histórias, né? Então, assim, o jornalista ele não pode ser um técnico, né? Ele é um profissional de curso superior e ele tem esse grande desafio para poder desenvolver. E eu percebo que muitas vezes o jornalista ele tem se esforçado muito pouco, né? A internet, que talvez seria a grande promessa, que ainda não concretizou, de que traria a convergência de todas as mídias, né, dentro dela, que ela poderia ser um lugar complexo, né? E a gente está percebendo que a internet, ela, pelo contrário, ela sintetizou a pirâmide invertida. A pirâmide invertida, ela tem ali lead, que seria o primeiro parágrafo, o que, quem, quando, onde, como, porquê, sublead, desenvolvimento e conclusão. Já era um tormento isso dentro do jornalismo, porque ele limitava muitas matérias, mesmo dentro do jornalismo impresso. Na internet, se eliminou o desenvolvimento e a conclusão. A gente tem lá o lead, e quando tem sorte, ainda tem o sublead. Então, o jornalismo, o que ele fez? Ele pegou e se dá por satisfeito quando ele utiliza o que, quem, quando. Às vezes, só os 3 Qs. Tá? E quando a gente tem sorte, ele ainda vai no como, onde, por quê. Às vezes, você lê uma matéria dentro da internet, você fala, mas onde aconteceu? O que aconteceu? E é interessante que alguns leitores, né, eu gosto muito de ver o que os leitores estão colocando. A gente fica estarrecido com algumas coisas que aparecem lá, mas tem aparecido leitores que falam assim, e o resto da matéria? Onde aconteceu isso? Como se deu? Então o público ele já está começando a exigir e o jornalista ele se dá conta disso. As matérias que falam sobre ciência é a espetacularização da ciência. Então só colocam lá o título muitas vezes não corresponde ao conteúdo da matéria. Tá? Às vezes, assim, num programa de televisão, você vê uma determinada situação. Suponhamos, saia justa da Ana Maria Braga com aquela que é casada, com a Thaís Araújo, que ela falou que não ia comer a comida da Ana Braga, que tinha abóbora lá. E eu tinha visto o que tinha acontecido. Era um contexto totalmente diferente. Ela falou assim, ela acompanhou tudo, depois ela falou, eu não como abóbora. Foi assim. Só que tem que deram a manchete de que teve uma saia justa, como se fosse alguma coisa muito, muito grave, muito relevante. Então nós temos um tipo de jornalista que ele vai pelo sensacionalismo. E ele está levando esse sensacionalismo também para dentro da ciência. E é sobre isso que eu quero trabalhar um pouco com vocês. Dentro da Rádio USP também, eu tenho um programa, deixa eu ver se está. Eu tenho uma coluna, ela tem 5 minutos, ela se chama também Diversidades. Então, aí depois vocês podem pegar, essa daqui está no ar, tá lá, então assim, são... Tá? Depois eu ponho para eles, então. E aí, assim, tem vários temas que a coluna vai trabalhando com recorte para diversidades. Então, assim, e isso daí fica disponível. É interessante que tem muitos professores que, às vezes, do ensino médio, que pegam esse material para eles poderem ver. Então, assim, é um material que vai trazendo vários elementos. Isso aqui, por exemplo, foi sobre a parada, falando da parada gay. Aí, assim, só pôr um trecho aqui para vocês. Diversidades. Por Ricardo Alexino Ferreira. Junho é dedicado às questões LGBTIs, época em que as paradas gays acontecem em diversos municípios brasileiros. Professor Ricardo Alexino Ferreira, qual a importância desses eventos? O mês de junho sinaliza que lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais, mais conhecidos pela sigla LGBTI, saíram do armário e exigem cidadania e direitos, enfrentando a homofobia e a expondo como crime.
A escolha do mês de junho para tirar da invisibilidade LGBTIs não é aleatória. O mês faz referência à revolta de Stonewall, ocorrida em 28 de junho de 1969, em Nova York, quando um grupo de gays resolve enfrentar a violência policial sofrida constantemente contra os homossexuais. Naquela madrugada de 1969, os homossexuais que estavam no bar gay Stonewall Inn, em Manhattan, resolveram enfrentar a batida violenta da polícia de Nova York. Foram várias noites que homossexuais ficaram motinados dentro do bar e do lado de fora uma multidão de gays e lésbicas apoiando o movimento. Daí o movimento ser considerado a libertação gay, influenciando LGBTIs de várias partes do mundo, e o 28 de junho sendo considerado o Dia Internacional do Orgulho Gay. Dentro desse contexto, ocorrem várias paradas gays em diferentes municípios brasileiros. Em São Paulo, a 21ª edição da Parada do Orgulho LGBTI ocorrerá no dia 18 de junho, no domingo, na Avenida Paulista, indo em direção à Praça da República. O tema da parada deste ano será: independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um Estado laico. Professor Ricardo Alexino Ferreira, por que o arco-íris se tornou símbolo da bandeira LGBTI? A bandeira do arco-íris, como símbolo do movimento dos direitos LGBTIs, foi criada em 1978 pelo artista plástico norte-americano Gilbert Baker, que morreu em 31 de março deste ano. A bandeira se tornou tão significativa que o Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, a incluiu em sua coleção permanente de design. A versão original da bandeira, criada por Gilbert Baker, tem 8 cores, e cada uma com significado específico. Rosa-choque seria sexo, vermelho seria vida, laranja seria cura, amarelo seria a luz do sol, verde seria a natureza, azul turquesa seria a arte, azul índico seria a harmonia e violeta seria o espírito. A diversidade de cores também refletiria a diversidade sexual. Porém, há outras versões da bandeira com menos cores. Os direitos autorais também foram liberados. A bandeira pode ser utilizada livremente. Em relação ao arco-íris como símbolo LGBTI, provavelmente tem a ver com o filme O Mágico de Oz, em que Judy Garland, ícone gay, cantava música muito além do arco-íris. Outro dado marcante é que Judy Garland morreu uma semana antes do levante de Stonewall, 22 de junho de 1969, provocando grande comoção na comunidade gay. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. So now you're back from outer space. Além da bandeira do arco-íris, outros ícones foram marcando as manifestações LGBTIs, como a música I Will Survive, interpretada por Gloria Gaynor, feita originalmente para falar das discriminações afetivas sofridas pelas mulheres negras. A You Survive foi lançada na era disco, em 1978, e como a letra falava de superação, logo se tornou um hino gay. A história do orgulho LGBTI é, antes de tudo, uma história de culturas que buscam superar a invisibilidade e garantir a afirmação dos direitos humanos e civis. Os LGBTIs são os sobreviventes da contemporaneidade, dentre outros. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Ricardo Alexino Ferreira. Então, isso daí é a coluna, né? E quando eu comecei a fazer essa coluna, eu falei assim, olha, eu não quero ficar só comentando as coisas que estão acontecendo, tendo uma ideia de que elas partem da minha visão de mundo, né? Então, praticamente todas as colunas, você tem trecho de filme, tem uma entrevista de alguém que já morreu, inclusive a Simone Lemos até fala, hoje tem mesa branca, né?
que ela fala, porque eu trago muita gente do passado que já está esquecido, seja do movimento negro, cientista, pesquisador, ou seja, cientista LGBT, eu trago para dentro e tento localizar alguma fala dessa pessoa e vou tentando trazer os contextos em que a situação ali está sendo colocada. Por exemplo, quando eu fui fazer essa sobre a parada gay, eu não queria simplesmente, a parada LGBTI, né? A parada gay foi lá atrás, né? Hoje é chamada de parada LGBTI. Então, assim, eu não queria apenas falar do factual da parada. Tem tantos elementos, né? Assim, por que a bandeira é desse jeito? De onde surge? Por que essa música que a Gloria Gaynor canta, e ela é muito marcante, né? Todo mundo tem vontade de dançar, tem até aquele filme, Será que ele é, né? Que aparece lá, o cara não resiste à música, né? Mas por que ela se tornou um hino gay, né? Então, assim, tentar trazer esses elementos, por quê? Dentro de uma sala de aula, um professor, por exemplo, ele pode trabalhar com isso aí. Então, são vários temas que são colocados aqui, né? E isso daí é interessante porque o ouvinte da rádio, ele manda lá para o setor de atendimento ao ouvinte, e aí depois eles repassam, eles querem saber onde está isso daí. O programa, por exemplo, Diversidade em Ciência, ele estava todo postado lá, mas começou a ter problemas técnicos, porque todos os programas estavam, e acho que está pesando muito o site da rádio, aí saiu, mas eles dizem que vão colocar, mas eu mesmo vou depois colocar todos os programas, disponibilizar todos. Então é muito legal isso daí, quando você vê que produções jornalísticas, elas podem ser usadas também de forma educativa, na educação formal e na educação não formal. E essa é a minha percepção, eu começo a perceber o jornalismo dessa forma, né? Então eu acho que o jornalismo, antes de tudo, é um processo educativo, que atua no campo da educação não formal. O princípio básico que eu penso do jornalismo seria ele possibilitar trabalhar contextualizações e conexões. A gente até vai ver um pouco aqui que é fundamental, que é chamada teoria geral dos sistemas, fundamental para a construção da pauta. Mas aqui, eu acho que tem um outro elemento que é importante a gente observar, né? O que é o processo de comunicar? Então, a primeira coisa que o jornalista ele tem que ter em mente, eu acho que é fundamental, é ele entender que a comunicação, ela está dentro de um contexto chamado ciências da comunicação. Ele deve entender quais são as teorias da comunicação. Outra coisa que assusta muito é o seguinte: você vai pegar um médico, o médico ele faz questão de mostrar que a área dele é fruto de um conhecimento científico. Então, ele o tempo todo está falando dos teóricos da área dele. Um profissional do direito, ele faz questão de citar vários tipos de autores que compuseram aquele pensamento ali dentro da área jurídica, dentro da área dos direitos. O jornalista é o único que vira e fala que isso não tem muita importância. Eu já fui surpreendido com um jornalista a falar, estudar teorias da comunicação para quê? E isso daí é um problema muito sério, porque são as teorias da comunicação que elas permitem você entender melhor os fenômenos que estão aí. Inclusive, você criar repertório para você olhar de forma reflexiva a própria comunicação como um todo. O cinema, o teatro, a própria mídia, uma publicidade, assim por diante. E o processo de comunicar, ele é muito... ele talvez é um dos mais complicados, porque nós estamos totalmente envolvidos dentro desse processo. Então, na verdade, o jornalista ele deveria ser o ser mais interdisciplinar e transdisciplinar do mundo, porque nós estamos trabalhando com fenômenos em que nós estamos envolvidos. Então, assim, a necessidade de você, imagina, o tempo todo você se afastar do fenômeno que você está vivendo para poder entender esse fenômeno. O jornalismo, por si só, ele deveria trabalhar muito com a dialética, que é um conceito marxista. A dialética, o que ela seria? Ela tem uma teoria, ela tem uma tese, ela cria uma antítese, ela destrói a tese para provocar uma síntese. Então, o jornalismo, por si só, ele teria que ser polissêmico, ou seja, ter várias vozes. Ele não pode ser monossêmico.
O jornalismo, talvez, que aproximaria daquilo que ele deveria ser, seria você estar lendo uma matéria de jornal, a matéria do jornal ou do jornalismo lá, ela até poderia trabalhar em dois mundos diferentes, assim, colocar quem é contra sobre uma coisa, quem é a favor do outro, mas isso ele pode fazer dentro do texto. Você ter vozes diferentes ali e deixar que o leitor, ou que o ouvinte, ou que o telespectador, ele possa tomar as decisões dele sobre aquele fenômeno. Mas o que a gente tem é um jornalismo monossêmico. Os jornalistas perderam a vergonha, porque eu me lembro, eu nasci em 64, então eu não peguei o período da ditadura militar, porque eu ainda estava adolescente. Mas quando eu cheguei na universidade, nós já estávamos tendo o processo da direta já. O mesmo que está acontecendo agora. Aí surgiu o colégio eleitoral, aquela coisa toda. Mas mesmo dentro desse processo, recém saído da ditadura militar, os jornalistas eles ainda tinham muita vergonha de serem tão explícitos em defender determinados grupos. E hoje, não sei o que aconteceu, assim, a direita recrudesceu, ela perdeu totalmente a vergonha de ser racista, homofóbica e por aí vai. E de tomar uma posição vergonhosamente, e fazendo de conta que ela está utilizando a liberdade de expressão, sendo democrática e tudo mais. Então hoje a gente tem um jornalismo, não é, Luciano, que envergonha, assim. Mas como a gente sabe que não é jornalismo, isso que eles estão fazendo, cabe a gente talvez resgatar um pouco desse jornalismo contemporâneo. Então o processo de comunicar, primeiro o que a gente tem que ter é uma interação humana que se realiza através do uso de signos. Se comunicar no dia a dia, as pessoas se comunicam dessa forma, utilizando signos, então aquela coisa que o jornalista fala, olha, eu fui impedido de falar determinada coisa porque a linha editorial do veículo não me deu, é mentira. Porque se a gente utiliza signos, a gente está utilizando a linguagem, a gente tem como passar vários tipos de pensamentos. Basta você colocar lá, por exemplo, uma foto associada ali com texto, uma imagem associada ali com o texto, que ela pode trazer outras informações para o leitor ou o público, de uma forma geral. Então, assim, porque a gente trabalha muito com signos. Então, a questão das cores, a questão de uma série de elementos que tem. O Jornal Nacional, até algum tempo atrás, eu ainda não vi, entrou ontem, um novo formato, mas até então, se a gente for ver, ele era até coerente com o pensamento que ele tinha. Porque ele sempre trabalhou que ele é objetivo, imparcial e verdadeiro. Ele sempre trabalhava à base dele. Se a gente for pegar a imagem do Jornal Nacional, a bancada, eu não sei como ficou agora, mas a bancada estava acima da redação, os redatores ficavam lá embaixo, tinha um hemisfério, teve uma época que o hemisfério ficava circulando de um lado para o outro, e a bancada parecia até uma nave espacial, que estava saindo do planeta Terra. O que está querendo dizer do ponto de vista simbólico? Olha, nós trabalhamos tanto com a imparcialidade porque a gente se afasta do mundo que a gente vai narrar. Então, olha para você ver, até a linguagem que estava colocada ali, eles tentavam trabalhar isso daí. Então, eles eram coerentes com aquilo dali, apesar que imparcialidade, objetividade, verdade não existem. É um ideal que a gente quer ter, mas não existe. Inclusive, tem um dos slides aí, eu até coloco. Os motoristas entraram em greve de ônibus. Você pode colocar milhões a pé por causa de greve de motoristas de ônibus, é o que a gente mais vê. Mas você pode colocar, motoristas fazem greve por melhores salários. Você viu como é que dá uma mudança, parece que você está falando sobre outra coisa. Assim como o termo MST invadiu, MST ocupou. Então, assim, tem uma grande diferença, não são palavras sinônimas, E isso prova que a imparcialidade ela não existe. E você pode trabalhar essa imparcialidade para o bem ou para o mal, para manter o status quo ou para transformar o status quo. Outra coisa também no processo de comunicar é que o processo de informação, ele está dentro de um processo de uma organização social, ele está dentro da política, quer dizer, tudo que a gente está escrevendo, a gente está dentro do contexto político. A gente está defendendo posições, sejam elas quais forem. Partindo do princípio que o jornalista ele deve ser um agente social, ele é um narrador, e se ele tiver essa preocupação social, ele pode utilizar muito o jornalismo nesse sentido. E a gente vê como também pode ser usado de outra forma.
Se a gente for ver como, por exemplo, eu não quero só citar a Rede Globo, eu acho que a gente foca muito na Globo pelo tamanho que ela é, mas se a gente for ver, todas as outras emissoras agem do mesmo jeito. Né? A não ser aquelas que são muito independentes, que tratam a informação de outro jeito. Mas aí, se a gente for ver, que narrativa que eles estão contando. E eles contam uma narrativa que também eu não libero o público que está ali consumindo aquilo dali, não. Muitas vezes eles criam uma associação com o público. O povo brasileiro não é essa coisa autômata, né? Sentou lá e está recebendo toda a informação. Não é. O povo brasileiro, muitas vezes, ele quer ouvir aquilo que o Jornal Nacional, o Jornal da Record e que outros estão dizendo. Muitas vezes é um povo que a gente vê no cotidiano, né? Eu acho que ele se ressente quando os casos de corrupção são manifestados e são criminalizados, porque no dia a dia ele demonstra querer fazer esse tipo de coisa. Então nós temos a verdade, e a gente coloca de uma maneira equivocada, de que essa imprensa está dominando essa população. Não, eu acho que imprensa e população, elas criaram um contrato tão forte que não conseguem se libertar. Por isso que a gente também fala, as diretas já vão resolver o problema. Não vão. O Bolsonaro corre o risco de ir para o segundo turno, apesar que eu li que o partido dele não quer colocá-lo como candidato. Mas as pesquisas já indicam que ele pode ir para o segundo turno, se no caso, por exemplo, for junto com o Lula. Então, é assustador isso daí. É assustador. Aqueles seres que estão lá no Congresso, eles não caíram lá de paraquedas, né? Eles foram eleitos. Então, eu acho que a gente precisa analisar isso para poder perceber o que está acontecendo com o jornalismo e quais são as narrativas que nós, jornalistas, estamos produzindo. O processo de comunicar também, ele passa pela percepção, pela interpretação e pela significação. Isso daí é comum a todos os seres, principalmente se a gente for pegar os animais, por exemplo, as plantas, elas estão muito naquele contexto ali de percepção e interpretação. Então, por exemplo, um animal, ele percebe que ele pode ser abatido. Por sinal, é outra coisa, né? A gente está vivendo um momento agora de antropomorfização. Então, a gente acha que os animais são uma espécie de seres humanos iluminados, matérias que falam que os animais são heróis, aquela coisa toda. Né? Na verdade, assim, nós conseguimos arranjar animais, né? Coisas que a gente pode dominar e colocar todas as nossas neuroses em cima, né? Sejam cachorros, gatos e por aí vai. Tá? E os animais, você assiste os programas de mundo animal que passa na televisão, você vê que é um processo estressante na vida deles. Né? O tempo todo ou eles vão abater ou eles vão ser abatidos. Então o animal, geralmente, ele percebe quando ele vai morrer. Ele percebe quando ele vai virar alimento. Né? E ele interpreta aquilo ali que ele precisa fugir. Né? Só que tem que os animais eles não conseguem ter aquilo que é característico dos humanos, que é significar e ressignificar. Por exemplo, ele percebe que ele vai morrer, ele interpreta que ele vai virar alimento de outro animal, mas ele não consegue nem significar e nem ressignificar a questão da morte, como os humanos conseguem ressignificar. Né? E é aí que a comunicação ela se dá, porque nós conseguimos ir além do processo, dos dois primeiros processos, de percepção e interpretação, e a gente consegue ressignificar. Por quê? Nós trabalhamos muito com elementos sígnicos, né? Com elementos que são signos aí. E isso é onde que o jornalismo, sem dúvida, ele pode atuar. Né? É daí que o bom jornalismo ele pode falar da morte, mas não da morte física, da morte simbólica. Né? Ele pode trazer outros elementos para o seu público. Ele vai trabalhar muito com a questão do contexto, emissor-receptor, que hoje, por exemplo, assim, a gente não separa mais o emissor de um lado, o receptor de outro. Né? Uma pessoa que está falando alguma coisa, na verdade, ela está recebendo aquilo. É necessário entender que as pessoas são que nem um motorista. No momento que ele estaciona o carro, abre a porta, ele se torna pedestre. Né? Então, o tempo todo a gente tem esses elementos. Então, essa ideia que tinha lá no passado, você tem um emissor de um lado, um receptor de outro, ela cai por terra.
Por isso que eu virei e falei, olha, o público que está assistindo ali aquilo, ele quer acreditar naquilo dali, não é alguém que está impondo. Ele quer acreditar, ele acredita naquilo. Né? Ser humano nenhum é autômato, a menos que ele tenha algum déficit intelectual, né, que possa levar a isso, mas ele não é autômato. Né? Ele corrobora com aquilo dali, ele emite opinião em cima daquilo dali, e os veículos de comunicação querem também, são comerciais, eles querem público também, e eles vão trabalhar. Então, assim, fica muito fácil hoje você trabalhar com elemento comercial e com público também que está aí. Inclusive, uma das coisas que o Canclini vai dizer, né, assim, nós somos cidadãos porque somos consumidores ou somos consumidores porque somos cidadãos? Né? Que é a grande questão que fica na diversidade. Né? Hoje, por exemplo, assim, a questão da diversidade ela está aí dentro da contemporaneidade, está no agendamento, tá? E eu venho pesquisando isso há muitos anos. Eu ainda não tenho essa resposta, fico até com medo de colocar isso, mas porque assusta, né? A questão do negro está sendo falada hoje porque ele é cidadão ou porque ele é consumidor? Aí quando você chega lá nos anos 80, no começo dos anos 80, no meados dos anos 80, fizeram uma pesquisa descobrindo que a classe média negra estava em processo de ascensão. Nos anos 90 se descobriu que homossexuais estavam em ascensão, por isso que tem lá a sigla GLS, que na verdade é uma sigla que vai falar muito do Pink Money e uma série de coisas. Se descobriu, por exemplo, que os idosos, que no período de crise, eles são arrimos de família. Então, assim, porque eles recebem aposentadoria. A família inteira fica desempregada, eles sustentam. E aqueles idosos que não precisam sustentar a família, eles ou deixavam dinheiro na poupança, que rende muito pouco, ou ficavam em casa. Aí criaram um mercado para os idosos que se tornou um inferno na vida deles. Né? Eles têm que viajar, eles têm que ir para baile, eles têm que fazer uma série de coisas para que o dinheiro deles possa circular. Aí entra uma questão, né, assim, a diversidade que tem aí, eu não estou fazendo isso como afirmação porque eu não tenho essa resposta, mas a diversidade que falamos é porque nós nos tornamos consumidores ou porque nos tornamos cidadãos? Né? Por qual motivo, por exemplo, o gay lá da periferia, que é apedrejado, que é assassinado, a morte dele nem se vira notícia. Mas, quando acontece próximo a Paulista, vira. O jovem negro da periferia, daqui de São Paulo, está sendo exterminado pela polícia. As instituições internacionais, organismos internacionais de direitos humanos estão falando isso, é muito alto o número. Eles são da periferia. Então, a gente precisa perceber isso. Agora, por exemplo, se acontece com algum negro da classe média, ser mal atendido, sofrer alguma coisa dentro de um shopping, aí vira notícia. Agora, os que estão lá na periferia, não. Então, a gente precisa ver isso, né? Porque o quanto que a gente está corroborando a ideia de que somos consumidores. A parada gay, por exemplo, ela é um ato de cidadania ou um ato de consumo? Essa parada agora, ela parece que ultrapassou a Fórmula 1. Ela trouxe tantos recursos para a cidade que é uma coisa impressionante. Por isso que você tem uma grande quantidade da polícia militar fiscalizando ali. Porque o papel da polícia militar é garantir patrimônio, não garantir os direitos à cidadania. Então, se a parada se tornar um lugar em que os homofóbicos vão lá perturbar e violentar homossexuais que estão ali, isso daí vai prejudicar, por exemplo, o pacote da economia de São Paulo. Então, a gente precisa ver isso daí, até mesmo com o jornalista. Então, quando eu vou cobrir aquilo dali, eu tenho que ter uma percepção daquilo que está acontecendo. Eu tenho que trazer esses elementos para dentro também. Então, o processo de comunicar ele vai envolver contexto do emissor e do receptor, ele tem uma mensagem, ele tem um código e ele vai utilizar aí os meios. E uma das coisas que eu acho que mais importante no processo de comunicar, e que eu trabalhava muito dentro da minha disciplina lá no CCA, que é a comunicação, subjetividade e representações, que é a questão por ele ser multifacético. Então, ele trabalha elementos do consciente, ele trabalha com elementos do inconsciente e ele trabalha com elementos do subconsciente. Né? E se a gente trouxer
por exemplo, Jung para dentro desse debate, ele vai trabalhar com o inconsciente coletivo. Então, o comunicador, na verdade, ele vai trabalhar muito com essas ferramentas. Então, assim, ele traz elementos do consciente, que é o que menos importa, o que é menos complexo, né? O consciente é aquilo que você vai atuar socialmente, aquilo que você tem que estar, igual, por exemplo, eu estou aqui falando para vocês. Então, conscientemente, se parte do princípio que um fala, outro ouve, mas tem as relações de poder que estão colocadas aqui, mas que elas não são perceptíveis. Olha, eu vim fazer essa oficina porque eu vou ter depois uma declaração, porque isso vai ajudar na minha carreira, é o consciente. Mas de forma, quando você começa a ir para o subconsciente e para o inconsciente, você tem outros elementos que estão marcados aí. Então, por exemplo, se a gente for ver do ponto de vista simbólico, nós estamos falando aqui de democracia, diversidade e tudo mais. Reparemos como é que essa sala ela é constituída, se ela é coerente com isso que está aí. Primeiro, uma cadeira ao lado da outra. Dentro do mundo dos primatas, o que fica em pé é aquele que detém o poder. Eu estou em pé. Eu estou com a minha voz amplificada. Eu estou com o microfone. Eu percebo todos os olhares de vocês. Vocês não sabem o que o colega do lado está fazendo. Ou seja, eu estou falando de democracia, estou falando de diversidade, o ato que eu estou realizando aqui é um ato autoritário. No máximo, assim, ele poderia quebrar se a gente estivesse em círculo, sentados, todos no mesmo nível. Então é necessário a gente perceber esses elementos também como comunicadores, porque se você está falando de democracia, como jornalista, e você está registrando aqui e dali, você precisa perceber esses elementos. E quando você vai trazer a questão do multifacético, ele vai trazer isso daí. Porque quando você começa a entrar dentro do subconsciente, você vai descobrindo muitas coisas. Que narrador jornalista é esse daí? Que é tão mencionado dentro, por exemplo, das mitologias. Dentro da mitologia, a gente tem mais conhecimento da mitologia grega, porque vivemos o eurocentrismo, né? Mas se você pega a mitologia africana, ela é sensacional, outros tipos de... está terminando já? Só? Então vou apressar aqui. Mas aí, assim, o processo de comunicar trabalha dentro do multifacético. E o jornalista ele precisa trabalhar muito isso. Eu até falo muito com os alunos lá, tem alunos de relações públicas, de publicidade, alguns de jornalismo, eu falo, isso é fundamental. Um publicitário que ele não conheça esse elemento multifacético, como é que ele vai fazer uma peça publicitária? Um jornalista que não conheça, que não entre, pelo menos em Jung, eu nem vou dizer Freud, mas em Jung, que está tão próximo da comunicação, como é que ele vai desenvolver isso? Eu vou acelerar aqui. Aí, dentro do processo da comunicação e para a constituição de uma pauta, eu trouxe aqui para vocês a teoria geral dos sistemas. O Bertalanffy, ele era da área de bioquímica, e ele pensava muito da seguinte forma, olha, o corpo, o organismo, ele não pode ser visto por fragmentos. Um médico que vai lá só vê o coração, outro que só vê os rins. O sistema, ele é sistêmico. Você precisa ver o conjunto para você entender a especificidade. E o Edivaldo Pereira Lima, ele foi professor aqui do CJE, ele trabalhou muito o jornalismo literário, o livro-reportagem, ele resgata a teoria geral dos sistemas para poder entender aí o livro-reportagem. Então, a teoria geral dos sistemas, ela trabalha com a contextualização do fenômeno que se está analisando para detectar as realidades circundantes. Então, assim, é sensacional isso, por qual motivo? Muitas vezes a gente fala do fenômeno sem contextualizá-lo. Então, se eu falo da violência sem trazer o contexto da violência, como é que fica? Aí eu crio os que são os bandidos e os que são a vítima. Se eu contextualizar esse fenômeno, eu começo a ter um outro quadro, um outro perfil. Uma outra coisa que eu tenho é mapear o fenômeno no tempo. Eu tenho que trazer o fenômeno para dentro do tempo. Eu não posso dizer que as diretas já de 1984 são o mesmo apelo das diretas já de 2017. Porque não são, elas estão em outro contexto, elas estão em outro tempo. Aquele outro tempo ele pode me ajudar a entender o que está acontecendo e o que está por vir a acontecer, mas eu não posso dizer que é igual.
Igual, eu estudei muito a segunda metade do século XIX, que estava tendo aquela mudança, né, de monarquia para a república, abolição da escravidão. E a gente, visitando aquele período, a gente entende muito como é que a classe média, como ela era muito semelhante à elite daquele momento. As argumentações, uma elite que queria ser europeia, uma elite que detestava tudo que era popular. Os jornais vão registrando isso. Muito parecido. Não são iguais, mas são parecidos. Então, me permite entender o que está por vir, se eu pego o século XIX. Me permite entender melhor esse tipo de pensamento. E a outra coisa da teoria geral dos sistemas é a identificação da função que o sistema vem desempenhando e o que ele poderá vir a desempenhar. Então, o sistema está funcionando desse jeito. Qual que é o discurso que está aí? Se a gente for pegar a lógica do golpe, ela é muito interessante, né? Porque você tem, primeiro, destitui o governo, que tinha sido eleito democraticamente. Você coloca um governo temporário. Os primeiros atos desse governo que estava aí, que deu o golpe, é justamente ter um contato muito íntimo, principalmente com as organizações norte-americanas, as empresas norte-americanas. Então você tem pré-sal, água, uma série de coisas que entram dentro dessa jogada. Logo depois você percebe que há um partido que ele fica preservado durante o tempo todo, né, que é o PSDB. E a terceira fase do golpe agora é esse partido ele assumir. Então, já destruiu tudo, ele vai poder assumir. Aí, se a gente pega a Primavera Árabe, lá do começo, antes dos 20 centavos, que já estava acontecendo, o modo operandi foi o mesmo. Atuou da mesma forma. Se a gente pega a situação do Iraque, foi a mesma coisa. Ou seja, na verdade, o que a gente está vivendo hoje são interesses o quê? Econômicos. Tudo sugere isso daí. São interesses econômicos. Então, você enfraquece o governo que está ali, democrático ou não, você enfraquece, você coloca aqueles que estão compactuados ou compactuados com interesses internacionais. Né? Lembra que falaram que a Dilma estava sendo... como é que chama? Estava sendo espionada, né? As ligações e tudo. Né? Os governos anteriores também falaram sobre isso. Tentaram fazer isso na Turquia, mas o cara lá ele tem um espírito de ditador, né? Então o que ele fez? Vocês querem me tirar? Mandou para prisão professores, tudo, né? Tudo que era contra ele. Tá? Então, assim, você começa a ver que existem outros tipos de interesse. Tá? Então, isso daí, os processos históricos, eles nos permitem entender essa dinâmica. E a teoria geral dos sistemas, ela é muito interessante nesse sentido. Para isso daí, existe a questão da formação de repertório. Eu até coloquei duas situações ali, o que uma agulha ela pode fazer e que um buraco na rua também pode fazer. Por exemplo, o repertório ele vai permitindo que você amplie muito o pensamento. E isso tem que ser a pauta jornalística. Então, por exemplo, se você for pegar uma agulha, você consegue fazer dela um livro-reportagem, que eu acho que é o que tem de mais primoroso dentro do jornalismo. Por quê? Uma agulha, primeiro tem a extração dela, né? Ela é uma extração mineral. Então, você tem a questão da ecologia, você tem a questão ambiental envolvida. Tá? Você tem a questão do trabalho. Quantos trabalhadores envolvidos na extração do metal e para fazer essa agulha? Quantos perderam ali o braço? Tem trabalho infantil envolvido? Tá? Depois você pode trazer para o mercado fashion, por exemplo. A agulha dentro do mercado fashion, o que ela representa? O elemento histórico, a questão semântica, né? Eu vou dar uma agulhada em alguém. Né? O Brasil é importador, exportador, você tem a questão da economia. Então, assim, uma simples agulha, ela pode gerar inúmeras pautas, assim como o buraco na rua. Buraco na rua você tem um factual, olha, tem um buraco ali na rua, mas você tem quantas pessoas, quanto se gasta, por exemplo, na licitação para cobrir buracos na rua? Há desvio de verba? Não há? Né? Nós temos aí a tecnologia, por exemplo, se você for pegar aqui dentro da USP, né? Quais que são os desenvolvimentos, por exemplo, de tecnologias outras para pavimentação de rua. Você tem a questão jurídica, você caiu dentro do buraco ou quebrou o seu carro num buraco. O que a lei diz sobre isso? O que a justiça diz sobre isso? Então, quer dizer, a questão de um simples buraco, ela gera também
muitos outros elementos. E se a gente for olhar, tudo vai gerar uma série de elementos, né, que vai muito além da simples angulação dentro do jornalismo. Aqui nós temos uma coisa que vai alterar muito as pautas, né, porque o jornalismo está muito preso no presente, então ele não contextualiza, ele trabalha com descontextualização, porque quando você é muito factual, a contextualização ela não cabe, e também você começa a não fazer conexão aí de ideias. Isso aí é a situação que nós temos quando não se contextualiza ou quando se contextualiza, né, que foi o exemplo que foi dado ali. Aqui nós temos, por exemplo, essa aí é uma matéria de 2013, falando ali da tarifa, né? Manifestantes vandalizam o centro da cidade de São Paulo. Essas foram as primeiras matérias, aí quando os jornalistas da própria Folha começaram a ser agredidos, essa matéria foi mudando. Mas olha ali, polícia da Turquia reprime ativistas em praça de Istambul. O que uma questão tem a ver com a outra? Ele está falando, olha, a polícia daqui é muito frouxa, porque os manifestantes vandalizam. Olha, a Turquia, ela reprime ativistas, né? E aí você vai encontrando o tempo todo isso. Tem uma pesquisa de um professor lá da Unesp, que logo quando começou o processo de privatização da telefonia, e a Telefônica ganhou, e ele começou a perceber que no jornalismo aparecia muito isso. Tinha lá o título, virou um caos, né, a telefonia em São Paulo, e aí tinha Telefônica... produz o caos em São Paulo. Logo embaixo tinha falando a festa de San Firmino, na Espanha, que é medieval, né? Que é aquela de atacar os touros e tudo mais. Então, esse professor ele foi fazendo várias conexões e mostrando, olha, o jornal está falando uma coisa, o que ele está querendo dizer? Que a Telefônica, por ser espanhola, ela é medieval para estar mexendo com a alta tecnologia. E os jornais eles vão utilizar o tempo todo isso daí. As notícias sobre o Lula, por exemplo, assim, é descaradamente colocado esses contrapontos. Então, isso aqui não é apenas uma página fazendo informação, isso aqui é uma passagem de conhecimento. Aqui nós temos a situação, é uma fotografia, aí a gente fala, a fotografia é difícil, né, a ver qualquer manifestação, mas ela começa a ter um outro elemento quando eu pego a situação total, né? Eu tenho empatia de ver esse militar sangrando, mas aí, se me passam a foto inteira, se eu tenho empatia com aquele que está sendo violentado ali por aquele policial e está desarmado, eu viro e falo, olha, esse policial não é tão bonzinho assim, né? Eu começo a ter um outro tipo de visão. Aqui também é a mesma situação. Então, ali, se eu pego a primeira, né? Olha ali, o cara está coagindo o outro. Se eu pego a última, olha como ele está sendo bondoso, ele está dando água para o outro. E se eu pego o conjunto inteiro, eu tenho uma outra leitura, tá? Então, é um outro tipo de pensamento. Aqui também foram as manifestações, então é interessante. Inclusive, deveria questionar muito, né, por qual motivo os bancos são sempre o alvo, né, das manifestações. É um elemento simbólico extremamente importante, que mostra um certo ódio que as pessoas se manifestam em relação aos bancos, né? E muitas vezes a imprensa passa por cima disso, coloca os bancos como sendo vítimas. E aqui, eu só gostaria de passar rapidinho, viu, Lúcia? Eu gostaria de passar duas situações. Atacar a mulher, Paulo? Não fiz nada com ela, não. Tá entendendo? Cheguei, tomei só o celular, tomei a corrente de ouro e quando eu ia ganhar, veio os dois caras, me segurou, me levou pra estação Mussurunga e me quebraram no pau. Não estrupei ela não e pode chamar ela e botar ela na minha cara aqui, ó. E pode perguntar, eu viro até pra lá, você já pode perguntar se eu estrupei ela. Pode fazer... Sim, não estuprou, mas queria estuprar. Não ia estrupar não, senhora. Não ia estrupar não, velho. Você não ia não? Não ia, pelo amor de Deus, não ia estrupar não. Não sou estrupador não, rapaz. Nunca estrupei ninguém, rapaz. Já caí na delegacia, mas nunca com negócio de estrupador, nunca caí não, velho. Pode fazer exame de estrópia nela, de mim, e vai ver, velho. Exame de quê? De estrópia, esse negócio aí que faz é pra ver se a mulher foi estrupada mesmo. Exame de quê? De estrópia, já é isso. Estrópia, Estrópia? É uma coisa dessa aí, velho. Valeu o nome do exame de novo.
Estrópia, sei lá, porque não se Estrópia. fala direito, não. Mas tomara que minha mãe tenha... Ô, Mara, você esteja me escutando, que hoje o Mara, minha avó, Tereza, os meus primos, que não deixam eu ir para detenção. Eu nunca estupei ninguém, quem me sabe é você, o que eu já fiz, pô. Algum de vocês deve estar me assistindo e sabe que eu não estupei ninguém, pô. Eu nunca estupei ninguém na minha vida. E aqui nós temos uma outra situação. De um lado, pais de 14 crianças acusam um professor de cometer abusos sexuais dentro da sala de aula no Espírito Santo. Do outro lado, uma família que se diz vítima de uma grande injustiça. E aí você vai ver agora o que é que o próprio acusado tem a dizer. Depois de quase 3 meses atrás das grades, ele falou com exclusividade ao SBT Brasil. Sábado, 3 de março, policiais do Serviço Reservado da Polícia Militar amanheceram na casa do professor Ricardo. Com eles, uma ordem de prisão. Ele está sendo injustamente acusado de uma coisa que não aconteceu. Do outro lado da rua, pais e mães de crianças supostamente abusadas por ele. A família do professor tentava negociar a forma como ele seria preso. Dentro da casa, Ricardo aguardava ao lado da namorada. Eu peço a Deus todo dia para apagar essa imagem na minha cabeça, porque é revoltante o que eles fizeram com o Ricardo, é triste. Aos 27 anos, a vida de Ricardo mudaria completamente naquele dia. O atleta, loiro de olhos claros, professor de educação física, filho caçula de uma família unida, agora era um pedófilo, capaz de violentar crianças de 3 a 5 anos de idade. Ricardo aceitou dar uma entrevista na prisão. Ele está numa penitenciária de segurança máxima. O rosto dele não será mostrado. Aqui, é interessante que o Fábio Diamante ele sempre vai falar, loiro, de olhos azuis, um homem desejado por todas as mulheres, como ele poderia ser pedófilo? Olha, é nojenta a matéria, assim, se você for ver e se você comparar, né? Então significa que o grupo étnico que pertence, ele é colocado. E no dia a dia, por exemplo, você pegou um jovem na periferia com droga, ele é traficante. Você pegou um que pertence à classe média, ele é o jovem que estava portando algum tipo de droga. Né? Então, isso daí é muito constante dentro do processo. E se a gente for olhar dentro da imprensa, isso aí também vai sendo muito, muito colocado. Aqui, o meu tempo está encerrando, mas deixa eu... É porque eu... Está aqui um punhado de coisa e eu não sabia que tinha tão pouco tempo. Deixa eu só ir pro... Ia ficar a tarde toda aqui, né? Só para fechar, eu vou trazer aqui para vocês a tipologia dos valores notícia, que também são essenciais para a questão da gente pensar a pauta. Então, tem 2 pesquisadores, o Galton e o Rudd, e que eles começaram a perceber, né? Quando você está dando uma notícia, tem alguns elementos que estão marcados ali. Primeiro, de acordo com o impacto, então, geralmente, algo que provoca algum tipo de ocorrência, né? Um avião que caiu, alguma coisa do tipo, de acordo com a empatia com a audiência. Então, ele percebe que, por exemplo, se um avião caiu, o impacto é 1. Se uma embarcação lá na Amazônia virou, o impacto vai ser outro, mesmo sendo o mesmo número de pessoas acidentadas. De acordo com a empatia, então, se você tem alguém que é da classe média, o tratamento é 1, se você tem alguém da periferia, o tratamento é outro. O caso, por exemplo, da Isabela Nardoni, por exemplo, né, ficou meses e meses, todos os dias, era quase como a gente chama de suíte, né? Era quase como uma telenovela, aquele caso. Né? Mas ela era uma menina da classe média. O caso, por exemplo, do menino sírio, que morreu afogado, apareceu na praia. É lógico que aqui a gente não está colocando valores para a vida, né? Foi uma imprensa muitas vezes coloca. É uma morte, ver aquele menininho lá virado e tudo mais, comove a todo mundo. Mas muitas crianças, centenas de crianças africanas, né? Elas morrem afogadas
praticamente quase todo dia, né, nas embarcações. E de acordo com o pragmatismo da cobertura midiática. Até trouxe aqui para vocês duas situações. Deixa eu ver se vai abrir isso daqui. No norte do Brasil, mais 11 corpos de vítimas do naufrágio no Rio Solimões foram resgatados hoje. Ao todo, já são 45. No domingo de madrugada, o barco afundou numa área com redemoinhos. Pela terceira vez, as autoridades refizeram os cálculos. E hoje afirmam que 26 pessoas ainda estão desaparecidas. Então, a gente tem, em poucos segundos, falando a respeito disso. E aqui... E aqui a gente tem todos os filhos são únicos. Agora o Marcelo era meu único filho. E eu perdi um grande amigo, eu perdi a motivação de vida. Eu tô sozinha, às vezes eu olho pra Paula, eu sinto tanta vontade de encontrar com ela, mas tanta vontade de... Então, isso daqui foi o que ocorreu, o último acidente ali, que o avião bateu no prédio da própria TAM. Então, eu sei que tem a Paula, eu sei que tem o Marcelo. Se eu pegar a Veja daquela época, fizeram vários quadrinhos com todas as vítimas. Tá? E quase o mesmo número de pessoas que morreram no Rio Solimões, eu não tenho nem mostrando ali os familiares chorando. Tá? Então, eu tenho, a imprensa, ela tende a valorizar isso, né? Conforme a classe social, o tratamento vai ser outro. E não só apenas também no jornalismo internacional, a gente também vai ter isso daqui. Agora, com a questão da Síria, é que eles estão mostrando a situação dos refugiados. Eu entrevistei no Unesp, no Diversidade em Ciência, um mestrando, ele é sírio, ele fez o mestrado dele aqui, e ele desconstrói todo o discurso que a imprensa fala, de que o ditador lá, ele que está provocando tudo isso, ele desconstrói, ele fala, eu sou sírio, eu estava lá naquelas zonas, a população apoia o presidente que está lá, os interesses norte-americanos aqui são outros, aí eles mostram os dramas humanos por interesses. Né? E quando o Wikileaks ele vai colocar a questão das Torres Gêmeas, né? Então, o atentado das Torres Gêmeas, 2.996 pessoas morreram. Eu acho que a gente tem que chorar a morte de uma pessoa que foi violentada desse jeito. Né? Não estou falando que essas quase 3 mil mortes não têm importância. Porém, o contra-ataque dos Estados Unidos e dos seus aliados, de acordo com documentos secretos que foram divulgados, né, pelos sites, 63% dos mortos entre 2003 e 2009 eram civis americanos. 109 mil pessoas morreram no contra-ataque. E o que a gente viu? Né? No contra-ataque parecia esse jogo de games, né? Os mísseis lá. A gente não tinha essa percepção. Então, por exemplo, essas imagens desse tipo, envolvendo Iraque, envolvendo a Palestina, por exemplo, tá? Não se tem. É como se eles não fossem pessoas. Inclusive, a cobertura da Palestina é muito interessante, né? Porque ou o jornalista está lá em Israel, tá? Fazendo a cobertura, ou ele está em Londres, ou ele está lá em Nova York, ou Paris, fazendo a cobertura do que está acontecendo na faixa de Gaza. Bom, aí tem várias coisas assim que eu queria mostrar para vocês, porque quando o Luciano me chamou para essa oficina, eu não vejo eu não consigo ver o jornalismo como algo técnico. Então eu não teria condições de trazer, eu não consigo fazer isso. Falar, a pauta é isso, assim, assado. Não é, a gente sabe que no dia a dia não funciona desse jeito. Eu estou tentando mostrar para vocês que a gente pode ir além da pauta. A pauta é que nem um projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa não tem lá introdução,
objetivo, justificativa, e depois que você vai para campo, termina, você tem a defesa, né? É como se tivesse uma banca, o chefe de reportagem ele vai analisar se está tudo correto. É mais ou menos isso. Mas mesmo dentro da pesquisa acadêmica, a gente sabe que tem muitos entornos. Mas o mais importante é a gente saber que os fenômenos, eles têm que ser pensados de uma maneira anterior. Quer dizer, eu tenho que sair um pouco da minha realidade. Por exemplo, quando eu vou cobrir matérias que envolvem... Quando eu estou entrevistando pesquisadores que pesquisaram sobre a questão do negro, né, e que eu já pesquisei muito, o que eu faço? Eu me afasto daquilo dali. Eu me afasto porque é o pesquisador que tem que falar. Eu não estou num debate com ele. Eu me afasto, às vezes o pesquisador fala coisa que, na minha tese, eu falei que não era daquele jeito, o pesquisador está falando. Eu só pergunto para ele se é daquele jeito mesmo, mas ele é que tem que falar. Né? Por quê? Eu tenho que fazer um processo de afastamento. Eu não posso me misturar dentro daquilo dali. E o jornalista ele tem que ser a mesma coisa. Ele tem que criar um processo de afastamento, tem que entender que ele é um narrador, ele tem que entender que aquilo que ele está falando vai criar impacto na vida de pessoas. Tá? Ele precisa saber, essa matéria minha, ela vai ser uma evolução social ou uma involução. Né? Isso daí ele tem que conseguir entender. Então, a pauta que eu penso, Luciano, seria nesse sentido. Né? Porque do ponto de vista técnico, se o jornalista for um técnico, qualquer pessoa em 2 semanas que for para uma redação, ela aprende a técnica e está tudo resolvido. Agora, para ser jornalista, se leva muitos anos. Né? Muitos anos. Então, assim, você já é uma jornalista, né? Já você também é um jornalista. Então, assim, a gente sabe que leva muitos anos, a gente sabe que ler os fenômenos não é uma coisa fácil. Às vezes você faz uma matéria e você fala, nossa, olha o termo que foi colocado ali, foi inapropriado. Ainda se está na internet, dá tempo de você ir lá e mudar, às vezes está dentro do jornal impresso. Você fala assim, nossa, olha, por que eu fui falar com o MST invadiu? Por que eu não utilizei ocupou? Né? É uma grande diferença. Então, seria nesse sentido. Né? Eu acho que o papel nosso como jornalista teria que ser esse. E ser interdisciplinar e transdisciplinar. Você tem que fazer, você tem que comunicar com todas as áreas do conhecimento. Então, seria nesse sentido, e aí eu fico aberto, né, para aquelas